Olá, boa tarde. Esse é o meu primeiro vídeo sobre a pregação da Palavra de Deus. Nós queremos meditar na Palavra de Deus um pouco sobre a fé no Senhor Jesus Cristo, a salvação pela graça. E o nosso texto base, Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5, para nós meditarmos e aprendermos um pouco sobre a palavra do Senhor. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando nós falamos da graça de Deus, nós falamos do amor de Jesus. Nós vamos pensar o que é a graça de Deus. Nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre a salvação, falando sobre a paz com Deus, por intermédio de Cristo. E quando nós pensamos em paz com Deus, nós pensamos em salvação. O capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos fala que Deus, olhando para a terra, não viu nenhum justo sequer, e que ele não encontrou nenhum homem que fosse digno de estar diante dele, ser chamado por ele. Mas o Senhor, nós sabemos pela palavra que o homem é a criação mais importante de Deus. É o único ser que tem o hálito de Deus, tem o Espírito de Deus dentro dele. E nós temos para conosco isso, que o Senhor, ele ama o homem. E quando Deus ele olha para o homem, e ele não vê nenhum justo sequer diante da sua face, diante do seu amor, ele olha para o homem e ele pensa: eu tenho que criar, eu tenho que fazer alguma coisa para que esse homem ele possa estar diante de mim. Porque o homem não ser justo quer dizer que o homem ele tem pecado. E o profeta Isaías, quando ele escreve no Salmo, no capítulo 59, ele diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Que Deus ele está disposto a abençoar, a salvar, mas o pecado separa o homem de Deus. E nós vamos ver o apóstolo Paulo falando que nós somos justificados pela fé. Nós não somos justificados pelas obras, mas pela fé. Fé em quê? Fé em quem? Que fé que é essa? É a fé no Senhor Jesus Cristo. E ele diz que mediante a fé nós temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. E um pouco antes ele escreve que Cristo é a graça, que a fé no Senhor Jesus Cristo nos faz alcançar a graça, e a graça nos justifica diante de Deus. Deus, quando ele olha para a minha vida e eu paro para pensar nela, eu paro e penso: poxa, eu não tenho nada para acrescentar para Deus, eu não tenho nada para falar para Deus, eu não tenho nada de bom de mim mesmo para entregar para o Senhor, para falar para o Senhor, me apresentar diante do Senhor. E Deus olha para mim e diz, e ele fala assim: olha, Felipe, você não tem nada de bom, você não tem nada que você possa se gloriar de si mesmo e dizer: olha, eu tenho isso para apresentar diante do Senhor. Mas o Senhor ele vem e fala assim: olha, mas eu amo o homem, e eu quero que o homem esteja na minha presença, eu quero que o homem esteja comigo, eu quero que o homem participe da minha graça. E essa graça, ele cria essa válvula de escape que é o Senhor Jesus Cristo. E mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário por nós, ele prova o amor dele para conosco. Então Cristo ele vem e ele vem trazer para nós a esperança, trazer para nós a saída, para nós estarmos diante de Deus, estarmos diante da presença de Deus, diante da sua graça, diante da sua misericórdia. O apóstolo Paulo ele continua dizendo, ele fala assim: olha, por meio de quem nós temos acesso a esta graça, mediante a fé,
e nós nos gloriamos na esperança da glória do Senhor, e não somente isso, mas nos gloriamos nas nossas tribulações, porque sabemos que as tribulações elas produzem em nós perseverança. A perseverança ela produz experiência, experiência, esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado, nos foi ortogado. E a caminhada da fé, quando nós professamos a fé em Cristo, nós temos muitas tribulações. Nós temos a nudez, o perigo, a espada, nós temos as nossas próprias dificuldades, os nossos desejos, a concupiscência das nossas carnes. Nós temos o pecado da afronta, nós temos a calúnia, a murmuração, a inveja, as porfias, as iras, os levantes. O inimigo ele usa tudo isso para nos atribular. Mas o homem que é firmado em Cristo, a sua tribulação produz esperança, perseverança. Porque quando nós somos atribulados, o apóstolo Paulo ele diz na carta aos Coríntios, em tudo somos atribulados, mas não confundidos. A nossa tribulação produz em nós perseverança, por quê? Porque nós somos atribulados, mas nós não deixamos de olhar para Cristo. Nós perseveramos em caminhar. E quando nós perseveramos, nós temos experiências com Deus. E nós vamos alcançando essas experiências dia após dia. E depois dessas experiências nós temos a esperança da graça de Deus. E isso não confunde os nossos corações. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz, deixando as coisas que para trás ficam, e atentando para o que estão diante de mim, eu prossigo rumo à soberana vocação, à chamada. O escritor aos Hebreus diz que nós deixando todo embaraço, todo pecado que nos rodeia, essa tão grande nuvem de testemunhas, nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é a razão pela qual nós estamos aqui. Jesus é a paz, Jesus é o amor, é a alegria. Jesus é aquilo que nós precisamos para chegar a Deus. Jesus é mais importante do que o dinheiro, Jesus é mais importante do que o carro, do que uma casa, do que um casamento, do que a próxima família da gente. Jesus Cristo é a razão pela qual nós vivemos, e pregamos e pensamos. E é sobre esse Jesus que nós falamos. Não é um Jesus denominacional, não é um Jesus de igreja, é um Jesus de templo, homem. É um que quer vir resgatar, é o plano de Deus. É através dele que nós alcançamos a graça de Deus, o amor de Deus. Nós não somos nada, nós somos fracassados. Mas Deus, ele prova o seu amor quando ele manda Jesus. E quando nós aceitamos a fé de Cristo, nós recebemos o sacrifício pelos nossos pecados. Nós alcançamos a graça. E quando alcançamos a graça, nós somos justificados através da nossa fé. Porque nós somos salvos por meio da graça de Deus, mediante a fé. Isso é um dom de Deus para nossas vidas. Então você que me ouve, você que vê este vídeo, saiba que Jesus é a única solução para a sua vida, para a sua caminhada, para a sua jornada. E somente através do reino dos céus, através de Cristo, que você pode alcançar a salvação. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.